Boa noite a todos e todas e todes que estão aqui acompanhando, né, a gente nessa quinta edição já do projeto Café com Artista. O projeto ele tem sempre essa iniciativa de trazer um artista que está expondo com a gente, no caso, nessa nossa primeira exposição, Diálogos no Silêncio, e esse artista ele fica aberto para fazer o convite a alguém que de alguma maneira está acompanhando, ou então perpassa e cruza os seus próprios processos. Então, hoje a gente vai ter a presença da artista Luciana Magno, que traz como convidada a artista Luciana Lemos, e a gente vai estar, na verdade, trazendo a experiência dela dentro do processo de uma série que ela vem desenvolvendo, que é Orgânicos. Então, a gente vai chamar agora elas duas aqui para estar compartilhando essa experiência de diálogo com a gente, e vocês sintam-se à vontade, quem estiver entrando agora, a querer comentar, compartilhar e também dialogar com a gente essa noite. Vai ser um grande prazer ter as duas aqui com a gente. A gente vai estar iniciando, apresentando vocês de uma forma mais, né, um pouco mais formal, que é a questão da mini bio, mas depois vocês se sintam mais à vontade ao longo da conversa em trazer outras experiências. Então, vou começar pela a Luciana Lemos. Ela é formada em Educação Artística, em Artes Plásticas pela UFPA, vive e trabalha em Bragança, atua como técnica em Gestão Cultural na Secretaria de Cultura do município, produz trabalhos artísticos desde o ano de 2002, já participou de salões como Primeiro Passos, no CCBio, Universidade, na FAP, concurso de fotografia de Castanhal na Funcache, Salão Pequenos Formatos da UNAMA, participou de exposições coletivas como Mulher, Expressão e Arte, no Sesc Castanhal, Coletivos de Novos, Intermeios no Sesc Doca, Brisa e Ventania na Funcache Castanhal. E bolsa de pesquisa em arte pelo Instituto de Arte do Pará, produção do documentário O Assustado. Agora eu vou passar para a mini bio da Luciana Magno. Ela é artista, graduada em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem pela UNAMA, mestre em arte pela UFPA, atualmente curso doutorado em Poéticas Visuais no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de São Paulo, trabalha com performance, frequentemente direcionada para fotografia e vídeo, objeto e website, com uma pesquisa focada no corpo e em ações performáticas, aborda questões políticas, sociais e antropológicas relacionadas ao impacto do desenvolvimento da região amazônica, e a integração do corpo à paisagem, ao entorno, é um elemento determinante e recorrente em suas obras. Já foram exibidas, em vários locais, desde o Nordeste, no Arte Pará, no Museu de Arte Sacra, onde foi artista premiada, no Arte Pará, no Museu de Arte do Rio de Janeiro, foi ganhadora da 10ª edição do Programa Rede Nacional da Funarte, com o projeto Telefone Sem Fio, que cruzou o país do Oiapoque ao Chuí, por rodovias e hidrovias, a partir do qual se construiu um arquivo de vídeo e áudio acerca da diversidade cultural, histórica e geográfica do Brasil. Possui obras no acervo do Museu de Arte do Rio, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Museu da Universidade Federal do Pará e da Fundação Rômulo Maiorana e Associação Cultural Vídeo Brasil. E a gente vai, então, recomeçar, trazendo um pouco essa experiência, assim, tua dentro dessa série Orgânicos, como é que isso vai desencadear no teu trabalho, como isso vai iniciar no teu processo e como vai se desencadear nos demais trabalhos até chegar o momento desse cruzamento, desse trabalho compartilhado com a Luciana Lemos. E aí tu ficas à vontade para começar, tu trouxe algumas imagens e aí a gente vai dialogando em conjunto com vocês. Luciana Lemos, tu pode se sentir à vontade também, se no meio do percurso da fala da Luciana Magno quiseres falar, aí você fica também super à vontade, tá bom? Quando eu convidei a Lu, na verdade, foi assim, convenci ela dizendo que ia ser esse bate-papo mais fluido, né? Sim. Inclusive, tem uma garrafa de café, tá aí, Lu? Tô com aqui, ó, com a caneta.
Minha caneca ficou por algum lugar na casa que eu fiquei tentando conexão. Dá um brinde aí, mesmo na atualidade. Daí, na verdade, Natan fez esse convite e eu fiquei um pouco, falei, nossa, tanta live na quarentena, né? Quem é que vê tanta live? Quem é que consegue acompanhar? Quem é que consegue fazer e tal? Mas aí, quando eu comecei a sentir que era um clima mais suave, assim, de café, aí convidei a Lu, fiquei até com vontade, porque bateu uma saudade, assim, de tentar um possível encontro, né? Como que se dão esses encontros agora? Nessas redes, que não são redes. A Lu acompanha basicamente quase todo esse processo do orgânico. Ele começou quando eu fazia, começou oficialmente como uma imagem quando eu fazia mestrado. E a Lu é herança de amizade de um outro amigo. Então ela já morava em Bragança, mas a gente começou esse diálogo, né? Essa troca. E ela com esse interesse pela fotografia, com um olhar bem espontâneo, que eu sempre curti, até então na época era o que ela fazia de exercício, né? E convidei a Lu para fazer algumas imagens e gostei muito e nunca consegui mais ninguém que tivesse tanta sintonia nesse trabalho comigo. E isso tem muito, acho que se deve muito ao fato do olhar feminino que ajuda nesse processo do desenvolvimento mesmo do olhar do corpo, alguém que não está na cidade, que está nesse convívio mais longe dos grandes centros urbanos. Então, o que a Lu me trouxe disso foi muito importante para todo esse início de série, né? E eu não sei, acho que a gente podia ver um pouco das imagens, ver o que ela fala sobre isso. Me deu vontade de convidá-la também, porque outro dia, falando com uma amiga sobre registro de performance, ela levantou a questão que pouco se fala de quem está por trás desse backstage do registro da performance, né? E, inclusive, isso, quando eu discuti com a Lu, lá atrás, era um problema no trabalho de outros artistas, por questão de autoria e tal. Então, nunca foi uma coisa que o nome da Lu veio à tona sobre isso. E eu parei para pensar sobre isso. Sempre veio, claro, mas nunca teve a devida importância que eu acho que merece. E aí parei para pensar sobre isso, então muito desse convite que eu fiz à Lu é para a gente conversar sobre isso também, sobre essa questão da autoria na performance, na autoria do registro, de quanto alguém, mesmo que eu pense a imagem, tem alguém pensando junto, tem alguém que interfere, tem alguém que muda, que fala, não, ó, isso aqui tá ruim aqui, vem cá ver. Então, é muito sobre isso também, sobre esse diálogo, assim, que aparentemente é uma coisa, mas tem muito mais coisa por trás que envolve, que abraça essa construção da imagem, né? Então, desde o início, quando a Lu me convidou para fotografar, eu sempre dizia para ela, eu não sou fotógrafa, né? Porque, na verdade, nunca estudei realmente fotografia. Tipo, se tem um olhar, devido eu pinto, eu desenho, enfim. Então, tem esse olhar de composição, vamos dizer, né? E aí a gente fez um primeiro teste, que não tem imagem aqui, né? Mas foi em uma madeireira, né? O primeiro teste. E aí ela fez esse convite, aí eu falei, vamos lá ver qual é, né? Tipo, tu tá vindo para Belém? Vamos testar? E aí, depois disso, ela já engatou para o Orgânicos e foi desenvolvendo, e aí a gente conseguiu estar junto, mas ela, ao mesmo tempo em que nunca supus que esse problema como ela está colocando, né, sobre a autoria, porque era muito pensado por ela, né?
Então, assim, tinha uma questão de eu ficar à vontade também, de, num dado momento, eu conduzir também, né? Então, a gente fazia um jogo, por exemplo, quando era vídeo, quando era fotografia, quando a gente estava com mais de uma câmera, o que era dirigido por ela, o que eu poderia conduzir depois disso, né? Até um acerto, se eu poderia estar falando ali na hora para poder tá tentando mostrar para ela o que é que eu estava enxergando, né? Porque também é legal essa história. Ela está agindo ali, a performance dela, e aí tem um espectador que pode estar também tentando, né? Assim, alterar alguma coisa. E assim foi uma experiência ótima. Enfim, mas é isso, assim, só para deixar claro que realmente é um olhar, mas não a fotógrafa, no caso eu. Eu acho que por isso que deu muito certo, Lu. Não tinha esse problema, assim, a imagem é minha, né, enfim. Não, eu acho interessante, assim, quando você fala, né, que eu não sou fotógrafa, mas estava produzindo imagem, né, de alguma maneira compartilhada, porque eram duas experiências, né, de vida e dentro das artes também ali, mas o quanto o teu olhar de pintora, ele acaba influenciando na composição do trabalho fotográfico, porque quando a gente vê, por exemplo, esse trabalho que está sendo exposto aqui, ele é extremamente pictórico, apesar de ter todo esse conteúdo, né, que perpassa o conceito do trabalho da Luciana, mas eu acho que, nesse sentido, há uma colaboração do teu olhar pictórico, da tua experiência da pintura, da paisagem que vai ser construída. Mesmo a ideia e a idealização do projeto sendo da Luciana. E outra coisa que eu fico pensando também dessa experiência compartilhada de como a questão de você ter uma cumplicidade, alguém que esteja ali com você e construindo afetuosamente essa relação, contribui para você sentir à vontade, tanto enquanto performer, quanto aquele que está no lado do registro, né? Porque, como a Luciana Magno coloca no início, das tensões que são produzidas nesse caminho da fotografia, da performance ou do vídeo performance, como isso é muito delicado e como isso às vezes vai criando uma energia negativa para o próprio processo do trabalho artístico, porque vai envolver às vezes discursos e também posturas éticas que vão de encontro ao próprio, talvez, princípio do que é fazer uma fotografia performática. Então, eu acho que quando há essa cumplicidade também, essa troca de energia e de você ter essa condição de afeto na construção do trabalho, eu acho que isso também permite para que o fotógrafo ou quem está fazendo o registro não se sinta dono do trabalho, né? Mas como alguém que compartilha daquela ideia e também quer fazer de alguma forma com que aquela experiência daquele determinado artista dê certo, né? Essa imagem, inclusive, que está aí atrás de ti, é uma imagem que estava a mão livre da Lu, né? Então ela tem a série toda é uma dança, assim, porque ao mesmo tempo que o corpo move na paisagem, a imagem também. Então, se você enxergar a composição da sequência das várias que a gente tentou, tem um balé ali. Que é um balé de duplo, né? Que não é só o corpo. Isso é uma coisa que eu tenho tendado a pensar sobre esse processo de coautoria, né? E é por isso que eu convidei a Lu para a gente conversar sobre isso. Porque acho que, de certa forma, tem muito da construção da imagem dela aí. Eu estou ficando engraçada, ela me chama aqui para conversar sobre. Vamos discutir agora.
Mas sabe que rapidinho, Natan, antes de tu iniciar aqui, eu acho que é importante essa questão do artista pensar sobre o seu processo, mesmo que ele tenha já sendo desenvolvido há cerca de muitos anos. Eu acho que você parar e olhar para o modo como você faz é sempre um exercício que vai te caminhar e direcionar para outras perspectivas dentro do teu próprio processo, né? Então, eu acho que essa questão dela ter chamado a Luciana, mesmo que aqui, é um pouco do que o próprio Otávio fez, né? Trazendo a Marisa no nosso café anterior, que ele queria muito escutar o olhar dela sobre um dos trabalhos que ele tinha desenvolvido da série. E ela não estava assim na curadoria, mas ela fez parte da equipe que fez o processo de seleção dos trabalhos. E quando ela trouxe, né, os diálogos dela sobre o trabalho, ele disse assim que para ele, enquanto artista, mudou muitas coisas naquele diálogo. Então, talvez essa coisa de, mesmo que seja uma chave assim que está começando a girar, eu acho que é importante também da gente se escutar e ver nossas relações, como isso cresce também a gente, né, enquanto processo. Sim, sim. Acho que é também sobre dar visibilidade às coisas, né? Mesmo que sejam questões mal resolvidas, aparentemente, assim, pontos que passaram sem ser conversados. E legal ter a liberdade de, como ela fala, a câmera estava livre em mãos, né? Então, eu também, enfim, a atenção na coisa amazônica, enfim, a história de dela também. Eu acho legal, assim, por exemplo, essa questão de parceria, né? Porque no momento em que eu assumia, por exemplo, não estava mais sob a direção da Luciana, ela confiava também que o registro fluísse, né? Então ela poderia também dizer, ok, já sentou a poeira, como era o caso da Transamazônica, já sentou a poeira, o registro está ok, e não. Eu lembro que eu fiquei pirando muito, porque era um momento de muita tensão ali, né? E eu achei muito doido o corpo ali no meio daquele nada, a gente estava muito, assim, estávamos muito nervosos, né? E depois a gente, sabe quando tá tão doido, assim, o envolvimento com aquela imagem, com aquela situação, e que passou o medo, sabe? Porque foi muito medo ali, até a gente conseguir realmente fazer o primeiro registro, que foi pensado por ela, inclusive, se atinar para isso, né? A gente foi naquele poeiral e aí tinha essa história, nem tudo era programado, né? Não estava formatado. Então a gente era uma estrada longa e a gente ia em diálogo e às vezes, né, muito silêncio também e ela estava processando ali como que ia ser. Então às vezes a coisa começava e a gente não tinha dialogado tudo, por exemplo, definido tudo, e a coisa ia. E nesse momento, por exemplo, da Transamazônica, que é uma coisa que eu acho assim, bem especial, é porque depois do momento em que a coisa funcionou, passa o medo, sabe? Assim, e eu fiquei pirando muito, assim, registrando aquilo, porque já era parte de uma entrega, né, ali, com aquela imagem, enfim. Então tem também a questão de confiança dela. A gente tem umas Sim. imagens aqui que estão numa sequência meio louca, assim, mas vocês começaram a falar dessas fotos da Transamazônica e tem umas imagens da Transamazônica aqui. Talvez seja legal colocar. Ou não, vocês que decidem aí. Põe. Tá. Tem uma segunda que é um teste que a gente fez com a Lu no meio da fumaça. Aí. Esse é um dos testes. É porque acontece o seguinte, antes da gente viajar, fazer esse projeto para essa região do Carajás, do Xingu, que perpassava grande parte pela mais de metade da Transamazônica, a gente foi conversar com a Paula Sampaio, eu e a Lu, lá no Sesc. Daí a Paula contou tanta história absurda pra gente da Transamazônica que ela já teve que se vestir de homem para conseguir pegar pau de arara de um lugar para o outro sem correr risco assim, né, de violência.
dela já ter ficado com o jornal várias horas com o carro parado, que ninguém parava para ajudar, porque tem medo as pessoas têm medo de conversar, de parar para... Não sabe o que se espera, parece que é um lugar bem árido mesmo. Então a gente foi para esse lugar com esse imaginário compartilhado da Paula, né? E aí, imagina que eu queria fazer uma coisa que era ficar pelada num ambiente desse que eu já tinha ouvido um tanto de história. Então a gente fez algumas estratégias, assim. Primeiro eu ficava pelada atrás de um barranquinho, numa moita, esperando o carro passar, o caminhão passar. O meu irmão que estava dirigindo com um carro que era vermelho no outro lado, para quando o caminhão passasse, não olhasse para a moita e olhasse para o carro vermelho no outro lado. Então a gente tentou um monte de coisa. E aí, depois de um monte de frustração, e é desses testes todos que levaram aquele vídeo, essa imagem é um dos testes, eu decidi, não, é isso, meu corpo está aqui, eu tô no risco, vamos. Fui lá e sentei pelada no meio da Transamazônica e fiquei esperando o caminhão. Fiquei alguns minutos naquele processo, que passa um, passa outro e tal. E aquilo é um período de silêncio absoluto, assim, você fica... Entreguei, sabe? E a Lu num outro canto com a câmera. Então, acho que nesse momento, quem passou muito mais tensão foi a Lu do que eu. Porque eu estava ali recolhida e entreguei meu corpo para a situação. E eu estava bem tensa. E o meu irmão não estava nem aí pra gente, no outro lugar do carro. Esse teste que foi feito, né, era para vocês terem tipo como se fosse uma fotografia do que poderia ser a ação posterior. É um estudo do quadro. No meio, do enquadramento. Do quadro, né? Aí a gente colocou a câmera num tripé e ficou lá para esse processo ser ter o ritmo da fumaça, né? Uma certa estabilidade. Tá. Mas tiveram outras imagens, outras fotos. Mas foi um processo até assumir a ação de fato. Querem que eu passe para mais imagens aí na frente? Uhum. Isso acho que é no canal de fuga do Xingu, da usina, na construção, né? Era no ano que já estava quase colocando em funcionamento. A Transamazônica estava começando a ser asfaltada para as hélices serem transportadas para lá. E aí essa é uma placa. Eu acho que essa era a que vocês estavam falando lá, que eu acho que poderia estar junto com a foto da Luciana fazendo o teste, né? Dessa poeira. Isso tem a ver com Na verdade, essa daí é algum dia antes que a gente fez as imagens, porque essa era uma paisagem muito comum durante a viagem. Eu não fui para lá pensando em fazer alguma coisa na Transamazônica, ela era apenas uma via de acesso para Altamira, lá para o Xingu. Então, mas isso enebriava a gente, essa fumaça, assim. E 2 dias de estrada nessa fumaça. Né, Lu? Vermelho. Então, essa produção foi algo construindo ao longo dessa experiência no próprio trajeto. Sim. Quer que eu passe? Essa é uma de registro também. Ou essa é estudo? Não, é registro. É estudo. Tipo, a gente foi registrando esse poeiral, assim, esse vermelhão. E aí eu lembro meio que de tu falando, assim, que isso seria um gancho, sabe? Eras, essa poeira, coisas assim. As poucas zonas de preservação, você pode ver aí, é tudo meio acampado, né? Um campo, uma planta ou outra, mas é muito forte essa presença da agropecuária. E as poucas zonas que tinham ainda de mata nativa eram as áreas de preservação indígenas, que ocupavam alguns quilômetros ao redor, assim, poucos,
talvez uns 20 minutos de passagem por eles, depois era campo de novo. Então isso é uma coisa muito impactante, né? Que você pensa que você está indo para dentro, uma via que te leva para dentro da Amazônia, chamada Transamazônica, e ela só tem gado e pasto. Esse é um estudo também. Isso já é lá no dia. Um caminhão, né, do lado? Tá vendo ali atrás um morrinho? Tu lembras dessa história, Lu, que o segurança contou pra gente, que pintou de verde na visita da presidenta? Não lembro. A gente conseguiu entrar lá em Carajás só porque a gente tinha uma carta do ICBio, do Instituto Chico Mendes. E por isso eles foram obrigados a deixar a gente entrar lá. Só que eles colocaram segurança para seguir a gente no outro carro o tempo todo. Então a gente não tinha nenhum acesso que não fosse vigiado por eles, né? E aí... Só que a gente começou a bater meu irmão é super comunicativo, começou a bater altos papos com o cara, e o cara começou a contar um monte de coisa pra gente. Entre essas coisas, esse morrinho aí atrás era um morro que no ano anterior eles tinham pintado tudo de verde para a presidenta não perceber a área de desmatamento em lugar irregular. Então, ele falou, olha, aquilo ali foi tudo pintado de tinta verde, que nem o povo faz em, sei lá, lugares asiáticos para simular a vegetação. Quase uma pulverização, né? Para que não fosse percebido a olho nu lugares irregulares de desmatamento, porque já estava começando a ser implantado aquela nova regulamentação que não se pode mais fazer mineração a buraco aberto, né? Você tem que fazer todo por dentro. São túneis para fazer a retirada. E esse era ainda um projeto ilegal de extração de minério. E, na verdade, não era um carro atrás da gente, eu acho. Eram câmeras. Tem câmeras lá. E aí a gente estava tentando burlar o sistema, porque a Lu queria pegar a história dos minérios, né? E aí a gente estava tudo articulado. O Rafael vai parar, a Luciana Magno vai correr e eu desceria com a câmera, né? Tudo muito rápido. Quando a gente achava que ia dar certo, surgia um carro, né? Aí surgia um carro. Estão, né? Estão seguindo a gente. Aí nós estávamos hospedados na casa de uma prima da Lu e do Rafa. E aí chegamos, né, dormimos aí quando o esposo dela trabalhava lá. E aí de manhã ela contou pra gente que quando o esposo chegou de madrugada e viu o carro que acabou sendo familiar para ele, porque ele disse: "Ah, era esse carro que estava lá dentro". Aí, ou seja, eles estavam todos sabendo da nossa presença e a gente acreditando que em algum momento a gente bolaria, né, a história. E não tinha como, né? E ele chegou e se deparou com um carro lá, enfim, lá na casa dele, na garagem dele, né? E Era um ele nem carro sabia que vermelho. era um carro vermelho, super discreto. São alguns registros, né, da viagem. Os bichinhos, novo ocupante da Amazônia. Isso é no Cumbu, quando a gente foi fazer algumas imagens com açaí, com os pés de açaí na ilha. E aí a gente conseguiu emprestado um chalé da tia Dedê, que é a tia de um amigo, e a gente dormia nesse chalé, é um lugar só com telha e ele tem uma madeirinha assim do lado, mas é todo aberto, não tem banheiro nem nada. Daí a gente fazia essas cabaninhas improvisadas de mosquiteiro para conseguir dormir.
Tá vendo? A sequência tá bem legal. A gente voltou para Carajás. Essa foi a equipe que foi, né? Foi. Que acompanhou. Isso é na Serra Pelada ou não? Isso é lá em Carajás. Serra Pelada a gente teve dificuldade. Serra Pelada rolou uma tensão, a gente foi rodeado por moto. Rolou uma treta, assim, a gente não ficou muito. A gente fez um vídeo e foi embora de lá. Quase que fugidos. Isso é o mirante daí de Carajás. Aqui volta pro Cumbu, né? Isso é no Cumbu. Essa bonequinha aí é uma boneca cabeluda que eu usava para fazer alguns esquetes, assim. Acho que deve ter imagem dela. Aí. Esse é o sapato super moderno da Lu entrar no mangue. Fita crepe. Saco plástico e fita crepe. Tá todo decorado. Tem até o dedinho, ó, ela fez no cadastro. Passava do joelho a lama, né? Eu lembrei de uma história engraçada de um amigo, mas eu não vou contar, não. Conta aí. Que entrou no mangue para fotografar. 3 horas depois ele voltou com uma foto, a de entrada, porque ele atolou no segundo passo que ele deu dentro do mangue e não conseguiu mais sair, estava desesperado porque ele não conseguia voltar e não conseguia chamar ninguém para ir buscar ele, que ele tinha ido sozinho. Ele só conseguiu dar um passo e afundou e não conseguiu mais sair. Não pode entrar no mangue sozinho, né, Lu? Não, ele subestimou, né? E assim, apesar, né, de eu morar em Bragança, eu nunca tinha entrado assim no mangue, né? E aí, como era meu horário de trabalho e tudo mais, então meio que tentei um canal para a Lu lá na UFPA, né? E aí tem um professor que a pesquisa dele é mangue, né? Então tem um laboratório do povo lá do mangue. Então a Lu se entrosou e foi pegando dica, né, de como entrar, enfim, e acabou engatando numa ida, né, numa pesquisa de campo. Ela foi um dia, eu fui para o meu trabalho e ela foi para pegar os macetes. Então, assim, você tem que realmente respeitar, né, certos domínios. Então, ela foi, pegou os macetes, e aí é por isso ela conseguiu uma bota para ela, né, uma bota especial. Mas aí a gente teve que tentar fazer essas gambiarras aí, porque não é simples. Então, aí, tanto que quando a gente foi a segunda vez, a gente foi de novo com uma equipe mesmo que estava indo para estudar. Aí a gente seguia para um lado, ele seguiu para o outro. Mas, assim, é sempre um medo, né? Porque tem as histórias também de dentro do mangue, né? Que o povo de Bragança conhece. Então, tinha uma tensão. Como sabe essa história? Quem é a Ataíde? É uma criatura do mangue. Enfim, mas é isso, a gente tem que ter um estudo antes de área mesmo. Não é simples, não. Sim. Comi turu. Oi. Comeu nada. Turu fresco, comi, te juro. Tem um gosto pitiu, assim. Essa galera são os catadores. Desculpa. Essa galera é a equipe do professor Marquinhos que a gente foi. Essa foi a primeira ida no mangue. Tá aí o turu. Isso é o turu? É porque eu fiquei instigando, né? Junto com a equipe deles vai uma galera que é profissional do mangue, que são os catadores, né, de caranguejo. Então, mesmo os estudantes não vão sozinhos, tem uma outra galera que acompanha eles, porque tem áreas do mangue que são áreas de lama
que você afunda mesmo se você não souber. Eles dizem assim, ali não pode e tal. Então tem um conhecimento que é todo empírico da galera que trabalha na extração do caranguejo. E aí mesmo a galera que estuda o mangue pede apoio para essa outra galera, né? Porque é um conhecimento que eles não têm. E aí eu fiquei instigando os catadores. Ah, não, vamos, eu quero comer turuca, duvido vocês acharem turu e tal. E aí no meio do caminho apareceu aquela tora de turu. E aí eu tive que comer, porque perturbei os caras o caminho todo pro turu. E aí eles só abriram, pegaram um turu assim, puxaram ele, tiraram a cabeça, o rabo, eu não sei o que foi, e limparam assim da madeira de dentro do bicho, né? E fizeram assim. Pronto, toma. Gostoso, só que é meio pitiu, assim. E é fácil identificar isso aí, esse tipo, onde está o turu, por exemplo? Eles sabem pela madeira, pelos furos na madeira. Tem uma coisa de bater para ver o som que faz, se tem coisa dentro, se tá oco. São as madeiras caídas, né? São árvores caídas do mangue. Normalmente ali vai ter o turu e eles sacam o sistema. Mas a Lu morreu de nojo, na verdade. Eu morri de nojo. Meu, meu só para não fazer desfeita. Eu me senti na obrigação, né? Porque o homem cortou cedo. Cortou. Uma bacia, assim. Não tinha nenhuma mensagem. Era bicho purinho, assim, fresco. É gostoso. Eu fico pensando também na questão da construção do conhecimento que vem de fato, né, da mata, da relação com a natureza e o conhecimento científico, né, os limites de cada um. Sim. Porque é claro que a ciência é importante para trazer o aprofundamento de pesquisas, independente da área que ela está atuando, mas o quanto há riqueza no conhecimento dessas pessoas que têm um convívio direto, né, com esse ambiente. Tanto desse reconhecimento, qual é a madeira, como chega no mangue, como é que você pisa, e que eles não têm essa preocupação de estar cercado por um corpo de pessoas para poder entrar no mangue, né? Porque é algo tão faz parte tão de um cotidiano, né, que já se tem a experiência em si já diz o que é, de como ela deve ser feita. E o quanto eles são importantes para a gente nesses processos, né, porque é eles que vão estar, de alguma maneira, engrandecendo, assim, tanto enquanto experiência do sabor do turu, mas de como entrar nesses lugares, nesses ambientes e de como, de fato, tocar essa natureza. Porque eu acho que, às vezes, a gente se distancia tanto da natureza que a gente já não sabe mais tocar nela. E não sabe mais se envolver, reconhecer, respeitar. Tudo é uma violência tão grande, né? O que a gente consome enquanto natureza é uma violência ainda tão grande que a gente se distancia muito mais do que se alimenta dela, né? E quando eu vejo, assim, a partir das falas de vocês e das imagens que são colocadas, né, aqui na apresentação, me desperta muito isso, né? O quanto a gente que é primitivo, né? A gente ainda está precisando amadurecer e construir essas relações para que a gente se sinta parte dessa natureza também, né? Quanto a gente também precisa ter conhecimento junto com eles, né? E quanto eles nos alimentam, né? Eu acho que isso é primordial no processo, né? Quando eu vejo lá a Luciana Lemos se amarrando, você experimentando, o quanto isso é importante também, né? O que está por trás daquela imagem que depois vai ser produzida e de alguma maneira vai ser comercializado ou vai estar no circuito, o que está por trás, o quanto é importante também de se reconhecer enquanto processo, mas enquanto parte da obra, né? Porque eu vejo tudo muito amarrado, muito costurado nesse sentido. Esse processo do Orgânicos foi uma oportunidade de
desse exercício, né? De conhecer também quem tem essa vida diária, assim, que não é mais um exercício, é a realidade da pessoa. Então, que corpo é esse que precisa desse exercício para ter um outro entendimento das coisas, né? Eu voltei com a Lu depois sozinha, né? No mangue, depois que a gente soube onde é que parava o carro, como é que entrava. E aí foi outra experiência mesmo de entrega, de tempo, que até então a gente ia com a equipe a outra vez, e a equipe ia para um lado, a gente ia para o outro, mas sempre tinha aquela. Assim, você não estava no seu tempo, né? Estava dependendo do tempo da pesquisa, de quanto, se eles estavam distantes, o que eles iam achar se encontrasse alguém pelado no meio do mangue, dessas questões, né? Esse panorama que envolve. Nesse processo já foi vocês duas, só vocês duas. Sim, depois nós duas. Acho que não nessas imagens, essas imagens eram testes ainda. Isso foi um açaí que eu trouxe do Cumbu, plantei alguns pés lá no antigo IAP, né, que ainda chamava IAP. Mas depois eles transformaram essa área, tentaram fazer um paisagismo ali naquela. Acho que até construíram uma área de uma oficina criativa, uma coisa que eu, na verdade, eu nunca entendi direito o que é que funciona, né? Que é meio uma vitrinezinha, assim. Aquele projeto do Cumbu, ele vem depois. Isso é lá no início. De trazer essas mudas, era uma tentativa de fazer uma comunicação da instituição com a pesquisa, assim, de sensibilizar, de conversar, de propor, de trazer as mudas. Então, eu conversei com o Galindo, que era uma espécie de acompanhante supervisor do projeto, e ele levou para a direção. Então, isso cria uma conversa dentro do espaço sobre essas questões, né, de uma pesquisa que está falando de fora, mas como que quer trazer para dentro. O resultado dessa exposição foi uma televisão com essas imagens dentro do jardim do IAP, numa caixa de acrílico que protegia ela da chuva. Então, ficava lá 24 horas. Foi todo feito uma adaptação elétrica para ela funcionar pegando chuva à noite e tal. Então, ela ficava ali no jardim. Então, teve uma tentativa de fazer essa comunicação, né, com esse diálogo com a instituição. Que foi massa, que rolou. Eu lembro que tu expuseste um trabalho, acho que foi até pela fundação, uma bolsa de pesquisa, que trazia também uma referência do açaí, que tu consome aquilo, depois tu vomita. Isso, de alguma maneira, tu enxergas que é uma continuidade desse trabalho, mesmo ele sendo ainda quase que uma semente ali, né, sendo plantada. Tu acha que ele vai te despertar para uma continuidade depois? Com certeza, com certeza. Mesmo que eu nunca tinha pensado nisso, mas sim, tem relação. E esse projeto da fundação é feito já na época que essas plantas não tinham mais espaço aí nesse jardim, né? Já tinham sido arrancadas com boa parte da vegetação dali, numa tentativa de construção de um paisagismo e tal, que aí já é outra identidade da instituição, numa outra época, tentando dialogar com outras pessoas, que é essa coisa pesada do capitalismo mesmo, né? Assim, essa tentativa da iniciativa privada com a iniciativa pública. E não teve espaço para o açaizeiro aí no jardim. Sim. Mas está tendo espaço para outras coisas, né? Eu não sei como é que está agora, então eu realmente não posso falar sobre isso. Talvez eu fale de um lugar saudosista até, assim. Eu achei interessante assim, que teve planejamentos, né, e projetos que foram ao encontro desses lugares, mas também os lugares te levou a outros projetos, né? Então, a paisagem do lugar também ela foi criando essas possibilidades de diálogo com o teu processo. Sim. E durante quanto tempo vocês permaneceram nessa experiência lá?
Foram várias etapas, porque em Bragança foram várias vezes, facilitada pelo fato da Lu morar lá, né? E no Cumbu a gente fez algumas viagens também. Eu fiz várias, eu não sei com a Lu, acho que a gente fez talvez 2. Lembra, Lu? 2 no Cumbu e depois para a ilha, né? Ilha Grande, já foi outra, né? Já foi outra. E aí Carajás, Transamazônica, Xingu, isso foi uma viagem só, porque é uma coisa do trajeto, né? Você vai descendo. E aí a gente saiu de Belém de carro, foi até Marabá. Marabá ficou um dia, depois seguiu para o Xingu. Não lembro se a gente seguiu para Carajás, depois foi para o Xingu. Carajás, entramos em Eldorado, aí volta para Marabá, aí que a gente foi para Altamira. Aí vai para Altamira. Isso foi, acho que foi uns 15 dias, 20 dias de viagem. Foram as férias da Lu. Roubei a Lu das férias dela. Essa série Orgânico, quanto tempo ela teve de pesquisa e ela está finalizada ou ela continua em processo? Ela ainda continua um pouco. Eu tô um pouco afastada dela aqui, tô em São Paulo. Tô com o meu corpo muito acimentado. Mas ela tá aqui, assim, ela não sai, né? Ela tá nesse desejo de fuga constante. Agora, é interessante também essas conexões que a Luciana Lemos permite, né? Porque para que ele vai alimentando as tuas ideias, porque eu fico pensando, por exemplo, da questão do mangue, da conexão que ela fez com a pessoa que era pesquisadora da UFPA, e aí trouxe ele para dentro da possibilidade de tu estares integrando a experiência no mangue. Então, eu vejo muito assim como um processo de fato compartilhado nesse sentido, porque de tu teres, né, todo o teu projeto, toda a conceituação que vai construir de fato o teu trabalho, e por vocês terem esse diálogo aberto, acho que esses cruzamentos eles são muito importantes, né? O que ela leva também para ti é muito importante, não somente enquanto imagem, mas eu acho que enquanto contatos e possibilidades para a construção dessas imagens, né, posteriormente. Sim. E aí eu acho que é aí que entra essa complexidade, né, para mim, assim, eu enxergo tudo isso, o processo enquanto trabalho também, né, e eu fico pensando na questão, o quanto essas imagens são potentes, né, nesses encontros da rede por baixo dos lençóis, né, e para se proteger das cabanas montadas, né, e tudo isso, como isso está muito relacionado nessas conexões entre vocês duas, né. Do quanto de afeto tem de início, né, nesse processo de entrega, de confiança. E eu acho que talvez isso que diferencie também na produção fotográfica, porque claro que vocês, por essa convivência toda, é quase que o olhar da outra já está enraizado uma na outra nesse sentido também, né? Porque estás trabalhando com a Luciana Lemos, né, nessas relações a partir de quando? Há quanto tempo já que vocês estão? Porque parece assim que ela sempre está ali contigo e construindo essas. Pois é, eu nem sei dizer conjunto, quando né? a Lu entrou na minha vida. Não tenho essa. Parece que é muito tempo. Não sei também. Parece Talvez que é muito pelas viagens, né, Sabrina? E aí talvez isso que diferencie também, que não é um trabalho que eu vou chamar uma fotógrafa e depois no outro eu vou chamar outro fotógrafo e depois no outro fotógrafo. É quase que a permanência dela, ela também vai criando esse amadurecimento no teu próprio trabalho, assim, na relação visual e no compartilhamento disso, né? Porque eu fico pensando quanto dela também tem no teu trabalho, entendeu?
pelas relações que vocês já construíram em conjunto. E como é importante a continuidade dela também, né? É claro que hoje tu estás em São Paulo, e tu estás de alguma maneira talvez enraizado em outros projetos. Talvez a permanência dela agora não seja tão constante, mas de alguma maneira, com certeza, há essa dupla relação, né? O quanto dessas experiências que ela teve contigo acompanham ela e o quanto dessas experiências que tu teves com ela também te acompanham, né? Acho que essas trocas nos processos, elas são muito ricas, assim, e o quanto tornam isso mais profundo, né? Na construção de um trabalho. Não somente por vocês serem mulheres, né? Mas por serem mulheres que se respeitaram, né? E se respeitam ao longo da própria construção do trabalho e permitem que os diálogos ocorram, né? Porque eu acho que a escuta e o diálogo ele é muito importante nisso tudo também. Sim. É muito legal essa imagem. Essa imagem é ele pedindo para ir mais Essa imagem, devagar, sendo que a gente estava a 20 por hora. Os alertas eram engraçados. Tinha placa assim, fim do asfalto. Era a coisa mais óbvia que ali era o fim do asfalto. Esses bonecos, esses personagens estranhos que você vai encontrando no meio do caminho. Os bonecos vestidos. Pra roubar atenção mesmo. Pra dar alerta. Ele tem até óculos. Para cada trabalho, né, que foi exposto aqui, a gente criou uma relação assim, a partir de uma ação que a gente fez no próprio circular, foi até o nosso primeiro circular, mesmo na virtualidade, e nossos paralelos foi uma mediação que a gente construía um diálogo com as obras presentes a partir de textos assim que a gente desenvolveu para elas. E aí eu queria encerrar assim com esse texto, antes dos nossos agradecimentos, relacionado à série Orgânicos, especificamente essa obra que está aqui exposta, que foi desenvolvida no ano de 2014. Então vou ler agora esse texto para vocês. Como seria bom ter o corpo integrado à paisagem, e não somente olhar a paisagem que está emoldurada na janela. Sinto falta de cabelos ao vento, de tocar a folhagem, de respirar um ar mais limpo que o álcool 70, pegar um sol nessa pele que virou cera de vela branca. Outro dia, eu vi a Amazônia pegando fogo, e alguns acreditavam fielmente que era o sol, em discursos rasos que defendiam o indefensável. A Amazônia continua sendo desnudada. Nu fica a mata, nu ficam os rios, nu ficam os índios que não ficam. Continuam resistindo com o apoio do sol, da mata, dos seres ainda vivos, ainda humanos. As chamas continuam movimentando o bolso de poucos. Salve a Amazônia. Então, eu queria concluir com esse texto, agradecendo vocês a todos os diálogos e todo aprendizado, assim, que essas trocas e experiências que vão, de alguma maneira, contribuindo, assim, para a gente entender os processos, a Amazônia, os nossos artistas, as nossas trocas, né? E o quanto a gente precisa criar discursos que vão fazendo com que o nosso universo de criação não seja algo raso, mas que nos aprofunde enquanto ser humano, enquanto sujeito. E eu acho que vocês, dentro dessas partilhas que vocês possibilitaram para a gente hoje à noite, criaram isso também. Então, muito obrigada, Luciana Magno, Luciana Lemos, foi um prazer para a gente estar construindo essa relação de afetos aqui com vocês. Obrigada. Valeu. Obrigado. Obrigada, Lu. Obrigada, Natan. Obrigada, Ed. Obrigado a vocês por se disporem a participar dessa nossa aventura que está sendo criar essas possibilidades
de diálogos e de fazer alguma coisa que nos alimente nesses tempos que a gente está procurando válvulas de escape. Estamos aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que participou aqui com a gente, olhando. Beijo, gente. Boa noite. Beijos. Boa noite. Obrigado. Tchau.